Após 4 vídeos dessa série sobre educação, uma série que na verdade me traz uma coisa agridoce, assim, porque obviamente eu tô falando sobre educação e é sempre bom falar sobre educação, mas não é bom falar sobre a situação da educação no Brasil, mas é importante. Eu quero terminar essa série trazendo algumas ideias e algumas propostas. Eu não sou um gestor de educação, eu não sou uma pessoa responsável por nada, a não ser pelas minhas próprias ideias, mas eu acho que eu posso deixar aqui alguma contribuição para o debate público para esse tema que é de fundamental importância para o nosso Brasil. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, que você ative o sininho para receber todas as notificações, que você também já deixe seu like no vídeo para ele alcançar mais pessoas, comente aí, diga aí o que você acha, se você tá gostando, se você não tá gostando e vamos que vamos. Durante essa série sobre educação, durante os 4 vídeos anteriores dessa série, eu levantei alguns problemas que eu, enquanto professor, né, alguém que esteve em sala de aula por 10 anos, né, eu entrei para a escola pública, né, para ser professor em 2014, fiquei até 2024, até o ano passado. Então, nesses 10 anos eu pude ver muita coisa. Não só porque, né, assim, você estar praticamente todos os dias na sala de aula já traz uma experiência bastante grande, considerável, né, em 10 anos, mas também porque eu sempre entrei e estive lá com esse olhar. Sempre tive esse olhar observador, esse olhar de tentar entender o que estava acontecendo, as mudanças que estavam acontecendo. Passei pelo processo insano da pandemia, dando aulas online, né? Então eu dei aulas online durante todo o tempo da pandemia, tanto numa escola particular, privada em que eu estava, quanto na escola pública. Então eu vi, assim, todo aquele drama de vai, volta, não volta, né? E também voltando para a aula, eu vi o quanto a situação tinha piorado, não que ela tivesse boa e depois tivesse ficado pior de uma vez, mas assim, aquele processo de piora que eu enxergava nos anos anteriores, depois da pandemia, se agravou e obviamente com a chegada das redes sociais, acesso rápido e Instagram e Twitter e TikTok, né? Essas redes, elas absorvem as pessoas, não só os adolescentes e crianças, mas os adultos também ficam muito absorvidos e perdem muito tempo nas redes sociais. Então tudo isso afetou profundamente a educação, afetou profundamente a escola. Então eu queria hoje, nesse vídeo, eu queria encerrar essa série trazendo alguns apontamentos, algumas coisas que eu considero importantes para a gente colocar a educação nos trilhos. O que os governos, o que os estados precisam fazer, o que o governo federal precisa fazer para que as escolas voltem a ser aquele ambiente que, quando a gente entrava nele, a gente sabia que a gente estava numa escola, a gente tinha respeito por aquele lugar, nós tínhamos respeito pelos professores, pelas pessoas que trabalhavam nas coordenações, no aparato burocrático ali da escola, secretaria, diretoria, e também com aqueles inspetores de alunos, né? Então, a gente morria de medo dos inspetores de aluno, pelo menos na minha época era assim, a gente tinha um respeito e um medo por esses inspetores e tal. Então, eu tenho muita saudade, assim, daquela minha época de criança, de adolescente. Eu me lembro de muitas coisas daquela época que foram muito benéficas na minha formação. Então, pra gente voltar com aquela, não assim, uma coisa meramente, digamos assim, idealizada, né? Mas pra gente simplesmente voltar até a escola como um ambiente de aprendizado, um ambiente de formação, e um ambiente em que os alunos se sintam engrandecidos, respeitados também, como se eles se sentissem também como parte de um processo de formação da sociedade. Então eu queria levantar aqui alguns pontos que eu considero importantes, começando pelo que eu acho que é o principal de todos, que é a ordem na escola. Como eu expliquei aqui num dos vídeos anteriores dessa série, o aluno hoje chega na escola, o adolescente ou a criança, eles entram na escola e eles não sentem mais que eles estão num ambiente diferente da rua, diferente da casa, diferente de qualquer outro lugar. Não há mais uma distinção entre estar na escola e estar fora da escola. Por quê? Porque a escola perdeu a sua característica de escola. Então, com todo tipo de leniência que se criou, com todo tipo de facilitação, o medo das sanções, o medo da disciplina na escola, então tudo isso afastou a visão
dos alunos de que o ambiente escolar é um ambiente que exige ordem, exige respeito. O uniforme, por exemplo, que é uma coisa importante, porque o uniforme ele distingue. Ao mesmo tempo que ele torna todo mundo igual dentro da escola, então todo mundo está vestido do mesmo jeito, você não vai ter de lidar com um aluno que tem, sei lá, condições de comprar uma roupa melhor, o outro que não tem, né, vem de uma família muito pobre, não tem dinheiro para nada. Então, nesse sentido, o uniforme acaba igualando, né, deixando as pessoas, as crianças e os adolescentes todos assim, vestidos de maneira uniforme, e é essa palavra mesmo, né? E também, de certo modo, ele identifica o aluno. Então, toda pessoa que está lá dentro da escola, né, ou todo adolescente ou criança, e está de uniforme, é aluno de lá. Né? Então, isso também evita invasões e pessoas de fora da escola que entram. Quem nunca passou por isso, se você que está me assistindo é professor ou é professora, já deve ter passado por isso. De um dia você está lá dando aula, você percebe uma pessoa diferente, é um amigo de um aluno, né? Ou amiga de uma aluna que entrou na escola na hora da entrada. Como não tem uniforme, você não consegue distinguir, a não ser que a pessoa que fica na porta lá conheça todos os alunos, né? Então entra lá um aluno, uma pessoa estranha, senta na sala de aula e fica assistindo aula. Fica conversando, muitas vezes atrapalhando. Isso aconteceu comigo mais de uma vez. Eu tenho certeza que se você está ou esteve em sala de aula, também deve ter passado por isso. Por quê? Porque não tem uniforme. Se a pessoa não tem uniforme, ela consegue entrar, né? Se não precisa de uniforme, fica fácil de entrar. Então, o uniforme é também um elemento de ordem numa escola. Disposição de tudo, o modo como as pessoas se comportam, como os professores se comportam, né? Eu estou de acordo aqui com as ideias de um grande educador brasileiro. Para mim, ele deveria ser o patrono da educação brasileira, que foi o Ernesto Carneiro Ribeiro, que num ensaio primoroso, que na verdade foi uma palestra que ele deu, chamada A Educação e as Suas Relações com a Moral, ele fala sobre isso, que o professor é um modelo de virtude. O professor ele tem que ser visto como um modelo. Não que ele não deva brincar, não que ele não deva ser informal com os seus alunos, não, ele tem que buscar essa proximidade ao mesmo tempo em que ele é uma figura de ordem, ele é uma figura de respeito, né? Então eu acho que os professores têm que se comportar de maneira ordenada, têm que falar corretamente, têm que se dirigir aos alunos com respeito. Então tudo isso conta, tudo isso faz parte desse processo formativo. Eu sempre fui uma pessoa muito informal com os meus alunos, mas eles sempre entenderam que eu sou o professor, que eu não sou amigo deles. Aliás, uma vez só eu tive que dizer isso a um aluno. Dizer a ele, ó, escuta, peraí, eu não sou seu amigo não, tá? Eu sou seu professor. Eu tive que falar isso pro meu filho, por exemplo, quando ele era menorzinho. Eu brincava muito com ele, né? E a minha geração de pai já é uma geração mais próxima, né? Meu pai não era tão próximo de mim assim quando eu era criança, a ponto de brincar comigo, né? Eu sempre fui muito próximo do meu pai, mas o meu pai não brincava comigo. Eu brincava com meu filho, até que um dia ele fez comigo uma brincadeira que não sei se ele me deu um tapa, sei lá o que. Ele fez alguma coisa que eu tive que parar e falar assim, peraí, né? Eu brinco com você e tudo, mas eu sou seu pai. Tem coisas que você não deve fazer, tem coisas que eu não devo fazer com você. Então, esse tipo de relação de respeito também tem de acontecer na escola. O professor deve se distinguir dos alunos pela sua vestimenta, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de se relacionar com os alunos. Óbvio que eu falava gíria e brincava e contava piada, tudo isso está dentro do que é esperado. Mas essa distinção, existe uma linha ali tênue que é uma linha do respeito. É a linha do respeito do professor para com o aluno e do aluno para com o professor. Então isso também faz parte do retorno da ordem na escola. Não poderia deixar de falar as sanções, a disciplina, precisa voltar para a escola. Nem precisa rever as leis. Se você não viu o vídeo em que eu falo sobre isso, pode ver aqui, né? Tá aqui no canal, nessa série. Isso precisa ser retomado, isso precisa ser rediscutido. As leis de educação, o ECA, né? Essas coisas precisam ser rediscutidas para que o professor e a escola tenham autoridade sobre aquele que está naquele ambiente, que é o aluno. E, mais uma vez, eu quero aqui repetir. Os adolescentes, as crianças, eles clamam por ordem. Eles são pessoas em formação, eles ainda não têm capacidade de discernir tudo muito bem. Eles estão ainda cheios de hormônios e se você deixar eles fazerem o que eles querem, eles vão fazer. Então, estabelecer ordem, estabelecer limites faz parte da formação das crianças e dos adolescentes. Estabelecer sanções, que não sejam castigos, mas sanções. Ele precisa saber que ele vai ter uma consequência se ele fizer determinada coisa. Isso é óbvio, né? É óbvio, sempre foi óbvio. Eu não sei porque que deixou de ser.
Eu não sei por que acharam por bem transformar a criança e o adolescente em vítima dos adultos e aí acabar com toda a ideia de disciplina e de ordem dentro não só da escola, mas na sociedade. Então, o primeiro ponto para mim, e o ponto mais importante, é voltar à ordem, voltar à disciplina na escola. O segundo ponto que eu considero também fundamental tem a ver com os governos, tem a ver com o Estado brasileiro, porque no Brasil, o Estado brasileiro investe mais na educação superior do que na educação básica, o que para mim é um completo absurdo. Não é só uma coisa ruim, é um completo absurdo. Eu fiz aqui uma anotação que eu queria ler para vocês, que eu peguei alguns números, uns dados sobre investimento em educação básica, e aí vocês vão entender o tamanho do problema. Olha só, num total de 50 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, o Brasil ocupa a terceira pior posição no investimento em educação básica, ficando acima apenas do México e da África do Sul. Prestem atenção nisso. O nosso governo destinou 3,5 mil dólares anuais, ou seja, aproximadamente 17,7 mil reais, enquanto a média da OCDE é de 10,9 mil dólares. Vou repetir. O Brasil investiu ou destinou para a educação básica 3,5 mil dólares anuais, enquanto a média da OCDE é de 10,9 mil dólares. Ou seja, investe 3 vezes menos do que os países mais ricos na educação básica. Luxemburgo, por exemplo, que está no topo da lista, investe 26,3 mil dólares por estudante anualmente. Os Estados Unidos investem 15,1 mil dólares anuais. Então, o Brasil investe 3,5 mil dólares anuais na educação básica. Então, isso precisa também ser revisto. O país precisa investir mais em educação básica do que na educação superior. Não que o investimento em educação superior não seja importante, é óbvio que é. É óbvio que precisa investir em universidades públicas, precisa ampliar o acesso, precisa melhorar as universidades, tudo isso precisa ser feito. Mas o nosso grande problema, o nosso maior problema na educação está na educação básica. Inclusive, para você melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres, é preciso investir na educação básica, pública, de qualidade. As escolas públicas na educação básica precisam ser de excelência, porque senão você leva o aluno, do jeito que nós temos feito há anos já, você vai empurrando o aluno mal alfabetizado, quando não totalmente sem alfabetização, para chegar lá na outra ponta, no final do ensino médio, ele mal saber ler e escrever. E aí você vai ter que oferecer a ele, por isso que entra cota, entra um monte de benefícios e de sistemas de ação afirmativa, para você colocar o aluno da escola pública dentro da universidade. Ao passo que se você melhora a educação básica, melhora de verdade a educação básica pública, você não precisa lá na frente empurrar o aluno, porque ele vai chegar lá na frente já melhor preparado, em condições de disputar uma vaga. Melhorem os acessos de entrada na universidade pública, ampliem o acesso. E melhorem as condições das crianças e dos adolescentes para eles chegarem lá na outra ponta em condições de prestar o vestibular e passar. Então, assim, é inadmissível que nós investamos um país com tantos problemas de educação como o Brasil, ocupando sempre as piores posições nos testes internacionais de educação que funcionam na educação básica. Nós não investimos mais em educação básica do que no ensino superior. E esse investimento em educação, ele não pode ser um investimento burro, que me perdoem o termo aqui, Precisa ser um investimento inteligente. Precisa ser um investimento naquilo que é realmente necessário. Não ficar fazendo investimentos em coisas que são, como a gente diz, perfumaria, e não investir naquilo que é realmente necessário para os alunos. Será que é necessário você criar todo um sistema de plataformas digitais para os alunos da educação pública? Se eles não conseguem fazer uma conta, se eles não conseguem escrever um bom texto, de que adianta você transformar a escola numa escola toda digital, lousa digital e não sei o que, e projetor e parafernálias tecnológicas todas, se o aluno não tem condições de escrever um texto? Se ele não é alfabetizado na idade certa, se ele não consegue fazer um cálculo simples, se ele não sabe a tabuada do 7, isso é um problema gravíssimo da nossa educação básica.
e ele só será vencido se o investimento não for só maior, mas inteligente nesse ciclo de educação que é fundamental. Agora, um outro investimento que pode ser feito e que é um investimento maravilhoso para você que está me assistindo é assinar o Valete Plus. Você está vendo aqui todo esse cenário, toda essa preparação, os vídeos que muitos têm elogiado, né, que estão bons, estão bem editados e tal. Tudo isso, para continuar, é preciso que você entre no Valete Plus. É R$1 por dia, né? Você coloca aqui a sua câmera pro QR Code que tá aqui em algum lugar na tela ou clica no link que tá na descrição. É R$1 por dia, R$30 por mês, para você ter acesso a um mundo de informação, de conhecimento, de cultura. Tem uma área lá minha que é exclusiva, com conteúdos feitos exclusivamente para lá, podcasts em áudio que eu tenho gravado para plataforma de maneira exclusiva e estão muito bons, estão muito legais. Então assine o Valete Plus para você fazer com que essa coisa aqui continue, ajudar o meu trabalho aqui a continuar indo bem, porque na verdade parte importante dessa produção aqui é realizada com as assinaturas do Valete Plus. E se você entrar, você vai ganhar de brinde, olha aqui, uma revista Valete, tá bom? A revista Valete é uma revista, né, chique, assim, né, muito bem editada, muito bem feita, com cores maravilhosas, tá? E tem muita coisa interessante aqui. O preço de capa dessa revista é R$70. Você vai ganhar de brinde assinando o Valete Plus. Então venha, ajude aqui o meu trabalho a continuar e eu tô te esperando. Um outro ponto importante da melhora da educação brasileira é nós estabelecermos métricas para benefícios sociais baseadas no mérito e não só na presença do aluno. Todos os benefícios sociais, Bolsa Família, Pé de Meia e etc e tal. Pé de Meia, inclusive, que eu já gravei um vídeo que está aqui no canal fazendo uma crítica ao Pé de Meia. Então, todos esses benefícios sociais, eles estão atrelados única e exclusivamente à presença do aluno na escola. Isso é um tiro no pé da educação. Porque ele não precisa estudar, ele vai para a escola, ele pode ficar lá bagunçando o tempo todo, só ele ter presença, que tá tudo bem, ele vai receber o Pé de Meia no final do mês, a mãe dele vai receber o Bolsa Família no final do mês. Então, as métricas precisam ser por mérito, ou numa associação entre presença e mérito. A esse respeito, inclusive, eu acabei de ajudar na construção de um PL que foi escrito pelo deputado estadual Guto Zacarias e foi enviado lá para a Câmara para ser avaliado, né, esse PL, sobre um benefício social atrelado ao mérito, né? Então você vai, na verdade, os pais dos alunos que tiverem boas notas, eles vão receber no final do ano uma restituição, né? Na verdade, um cashback em dinheiro de impostos que ele tenha gasto durante o ano. Então, quer dizer, você paga lá os seus impostos quando você consome, parecido com aqui em São Paulo a nota paulista, né? Então, quando você chega lá no final do ano, você consegue restituir parte desse valor diretamente no bolso ou na conta dos pais desses alunos que tirarem notas altas na escola. Isso é maravilhoso, né? Então, quer dizer, você precisa atrelar os benefícios sociais não só à presença, mas também ao mérito, à nota, ao desempenho, melhor dizendo, dos alunos. Então, é super importante que também sejam revistos os benefícios sociais e serem atrelados não só à presença, mas também ao desempenho. Outro ponto importante é uma mudança na estrutura mesmo das escolas públicas, né? E olha que eu moro em São Paulo, mas mesmo assim eu dei aulas em escolas bastante precárias, né? Por exemplo, eu dei aula numa escola que um dia pegou fogo numa cortina à noite. Pegou fogo, né? É um eufemismo, porque na verdade os alunos tacaram fogo numa cortina e nós simplesmente não conseguíamos pegar água para jogar água e apagar o fogo. Por quê? Primeiro, não tinha hidrante na escola, a escola estava sem hidrantes. Por que estava sem hidrantes? Porque senão os alunos abriam a porta do hidrante e jogavam água toda lá fora, ficavam bagunçando com o hidrante. Não tinha extintor de incêndio, obviamente pelo mesmo motivo, porque quando tinha, os alunos pegavam o extintor de incêndio e ia lá no pátio e esvaziava o extintor de incêndio de pó ou de líquido no pátio da escola, porque não tem sanção, né? Eles não sofrem nada, então eles fazem o que eles querem. E também nós não conseguimos pegar água no bebedouro, porque a construção do bebedouro, a pia do bebedouro, não deixava a gente colocar um balde embaixo da torneira. Então assim, foi por Deus, porque né, eu acredito em Deus, né? Foi por Deus que o fogo apagou sozinho, que não pegou fogo nas carteiras, pegou fogo só naquela cortina que estava num canto da sala assim, e ele apagou. Se pega fogo nas carteiras e toda a sala estava fechada, tudo ia ser um desastre na escola. Então, as escolas precisam ser reformadas, tem muita escola que não tem papel higiênico no banheiro. Por quê? Porque os alunos pegam papel higiênico e saem espalhando pela escola inteira.
Então, aliado à melhoria da estrutura das escolas, precisa ter ordem, precisa ter sanções para quem fizer esse tipo de coisa na escola. Tem que ter bebedouro, tem que ter sabonete no banheiro, tem que ter papel higiênico, tem que ter, eventualmente, lá, absorvente para as meninas, no banheiro das meninas, sei lá. Mas as escolas têm de ser equipadas. E eu não estou falando aqui só de tecnologia, também tem que ter computadores e tablets e projetores que não tem. As escolas públicas, as que têm são uma exceção. Então precisa reformar estruturalmente as escolas públicas. Eu sei que pelo Brasil afora as coisas são ainda piores e muito piores. Tá? Então tem que melhorar também a estrutura e preparar as escolas públicas. Eu dava aula em escola, por exemplo, que tinha 2 ventiladores na sala de aula, que naquele calorão, eles ligados no máximo, você não conseguia dar aula. Porque você tinha que falar muito alto, e aí você dá 3, 4 aulas e fica completamente esgotado, né? Então, precisa reformar também, gastar dinheiro, investir na estrutura das escolas públicas. E por último, mas não menos importante, é preciso investir no professor. E aqui eu digo assim, com conhecimento de causa e por ter passado pela educação pública por 10 anos, o salário do professor, aqui em São Paulo pelo menos, eu sei que tem outros estados que pagam mais, obviamente por causa do Pacto Federativo, alguns estados recebem mais do que repassam ao governo federal, então isso possibilita uma melhoria no salário. Então quando você escuta, em Manaus, ou sei lá, em Pernambuco, sei lá onde, né, ou lá no Ceará, o salário dos professores é melhor. Por quê? Porque esses estados, em geral, eles repassam menos, ou eles recebem mais do governo federal e repassam menos do que o estado de São Paulo, por exemplo, que no Pacto Federativo devolve muito mais para o governo federal do que fica com a capacidade de investir. Então eu sei disso também, mas aqui no estado de São Paulo, o salário do professor pelo menos do estado, né? A prefeitura paga melhor, mas no estado é muito baixo. A média salarial dos professores do ensino básico no Brasil é em torno de R$ 4.800 para 40 horas semanais. E são 40 horas semanais, imaginem, mas tem que contar, por exemplo, o número de alunos. Tá? Então, às vezes, um professor tem 800 alunos nas mãos. Porque se ele dá 40 horas por semana, sei lá, no meu caso, por exemplo, que eu sempre fui um professor que, no meu concurso, eu escolhi a meia carga, eram 20 aulas por semana. Então, eu dava 20 aulas por semana. Se você pega 10 turmas de ensino médio com 40 alunos cada turma, eu tenho 400 alunos. Né? Então, por quê? Porque antigamente eram 2 aulas de filosofia por semana nas escolas públicas. Então, para eu dar 20 aulas por semana, eu tinha 10 turmas de filosofia. Então, 10 turmas com 400 alunos, com 40 alunos por sala, 400 alunos. Professores que dão 40 horas por semana, às vezes tem 800, às vezes tem 600. Para você dar atividade, corrigir atividade, obviamente que em São Paulo, com essa plataformização toda, muita coisa é feita online, muita coisa é corrigida automático, mas você, às vezes um professor de língua portuguesa quer dar uma atividade, um professor de filosofia quer dar uma outra atividade, passar um outro trabalho, você tem que corrigir essas atividades e esses trabalhos. Então, toda a carga horária que você ocupa fora da escola está meio dentro desse valor. Então, R$ 4.800 para um professor de 40 horas por semana é pouquíssimo. Você que está me assistindo aí, né, eu acho que não é nenhum absurdo dizer isso. R$ 4.800 por 40 horas semanais para uma profissão como a profissão de professor, que é fundamental para a formação de uma sociedade, é um absurdo. O meu último ano agora, 2024, em que eu passei dando 19 aulas por semana, eu recebia menos de R$ 1.000. Menos de R$ 1.000 para dar 19 horas de aula por semana. Eu tinha 6 turmas de ensino médio e turmas com entre 30 e 40 alunos por turma. Então, o salário do professor, a média é muito baixa. Aliás, mais uma vez, né, a média do Brasil é menor, né, é metade do que a média da OCDE. Né? Os países que investem mais nos professores pagam o dobro do que paga o Brasil por professor.
Então é preciso sim investir no salário, e não só no salário, na capacitação dos professores. Muitos professores ficando doentes pela carga extenuante de trabalho, por não conseguir exercer a sua profissão, dar uma boa aula, tudo isso é muito, muito, muito desgastante. E eu tenho certeza também que muitos professores se mantêm na educação pública, porque esse foi o meu caso também, né? O que adiou um pouco a minha saída da educação pública foi o plano de saúde, né? O plano de saúde do estado de São Paulo, que garante lá um hospital e atendimento e tal, porque o plano de saúde no Brasil é um absurdo, né? Então, muitos professores ficam na educação pública, mesmo estando assim, completamente em frangalhos, porque eles não querem perder o plano de saúde. Foi uma decisão difícil para mim, porque, por exemplo, agora eu tô sem, por enquanto, né? Pretendo fazer, mas imaginem, esse ano eu faço 50 anos. A minha esposa já fez 50 anos. Então imagina, um casal, né? E se eu tirar o meu filho, um casal, né, os dois com mais de 50 anos, eu já tenho hérnia de disco, por exemplo. Então, quer dizer, para quem tem doenças pré-existentes, é um absurdo, né? É terrível. Então, é preciso investir sim no salário do professor, é preciso investir em capacitação do professor, é preciso investir na valorização do professor. E eu estou falando aqui valorização não só no sentido financeiro, monetário, mas o professor precisa ser apoiado. Muitas vezes os professores estão em luta, em conflito constante com as coordenações, com as diretoras, os diretores de escola, com a própria Secretaria de Educação. Existe toda uma crítica em torno, o governo tal, governo X, governo Y, mas não. Para além de todas essas críticas que são específicas e pontuais, às vezes políticas e às vezes pior ainda, ideológicas, há sim um processo muito degradante de desvalorização da profissão de professor no Brasil. Isso precisa ser repensado e a posição do professor precisa ser revalorizada. As pessoas sempre falam daquilo, né, que a única pessoa para quem o imperador japonês se dobra é para o professor, né? Eu nem sei se isso é verdade, mas faz muito sentido, porque óbvio que a profissão de professor é o básico do básico para você poder começar uma vida. É uma profissão fundamental, precisa ser valorizada, o professor precisa se sentir realizando a sua vocação, precisa se sentir bem. Eu sempre disse que o pior lugar para você estar no mundo é dentro de uma sala de professores do ensino público, também no ensino particular, em grande medida também. Porque assim, é um ambiente triste, assim, né? Não por conta dos professores que são, assim, guerreiros esforçados na maioria das vezes, né? Fiz grandes amigos na escola, mas, assim, é muito duro ser professor no Brasil. Então é preciso pensar nisso com carinho, é preciso que os governos pensem nisso, que o Estado brasileiro pense nisso. Então, para sumariar aqui, né? Então a gente precisa voltar à ordem na escola, priorizar a educação básica, precisa criar benefícios sociais baseados em mérito, né? Baseado no desempenho, também na frequência, mas também no desempenho e não só na frequência. Nós precisamos reformar estruturalmente as escolas públicas e precisamos valorizar a profissão do professor, tanto em salário, quanto em capacitação e também em valorização profissional. O professor precisa se sentir bem na escola em que ele leciona, tá bom? Então, deixa aqui seu comentário, se você gostou, se você não gostou, se você já viu os outros vídeos dessa série, se você achou legal, se você não viu os outros vídeos, veja, se você não se inscreveu, se inscreva, se não deixou like, deixe, e a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Um abraço e até mais.